Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos chegando aqui com a nossa segunda parte do nosso estudo, da nossa série que nós estamos falando sobre as estratégias de guerra. E nós convidamos você para dar sequência conosco nessa segunda parte do nosso estudo, tá? Nós estamos usando aqui duas versões de Bíblia, estamos usando a NVT e também estamos usando a RA. E é claro que os estudos, os textos que nós estamos passando são textos dentro da NVT e da RA, mas os estudos são baseados dentro da Torá, dentro dos manuscritos originais do hebraico, dentro do grego, dentro do latim. Usamos também a Peshitta para fazer algumas consultas e, é claro, não podemos sair do Talmud e até mesmo do Zohar. Nós vamos dar sequência no nosso estudo sobre estratégias de guerra. Nós paramos aqui no passo a passo que o inimigo, o diabo, o inimigo dos homens, usou para trazer a queda de Adão e Eva. Então, nessa segunda parte, nós vamos dar sequência falando sobre o passo a passo da queda do homem. O texto bíblico ele diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim. Olha só o que esta serpente aqui, que é claro, simbolicamente a serpente, mas aqui se trata de Satanás, está dizendo à mulher. Nós vamos ver as estratégias usadas por Satanás para enganar Eva. Ao se dirigir para a mulher, ao se dirigir para Eva, ele disse que Deus havia proibido, Adão e Eva de comer de todos os frutos que havia no jardim. É o que nós estamos lendo aqui, olha só. Deus realmente disse que vocês não devem comer de nenhuma das árvores do jardim. Então, o objetivo de Satanás aqui com esta frase era questionar Eva sobre o mandamento de Deus. Ele queria saber o que Eva, de fato, tinha compreendido ou não do mandamento que o próprio Deus havia dado. Então, o objetivo da serpente aqui, o objetivo de Satanás, era descobrir se de fato Eva havia compreendido a ordem que Deus havia dado. Então, ele maximiza a restrição que Deus havia deixado. Embora Deus havia falado para eles não comerem apenas de um fruto, e o diabo sabia disso, porque ele estava acompanhando. Mas ele usa isso como uma estratégia, como uma tática para confundir a Eva, Então, ele tenta criar aqui um mal-entendido com a resposta dela. Ele sabia muito bem que Deus tinha falado para ela não comer. Ele conhece a história, ele estava lá. Afinal, o diabo conhece a Bíblia de cor e salteado. Ele viveu cada passo da Bíblia, cada história que aqui está, ele acompanhou de perto, ele acompanhou as pessoas que estavam escrevendo, E o maior objetivo de Satanás, eu já disse aqui, é fazer com que as pessoas deixem de crer na sua existência. O maior objetivo do diabo é fazer com que as pessoas acreditem que ele não existe, porque aí ele consegue colocar o seu plano, com certeza, com mais facilidade. Então ele vem e maximiza. Você já deve ter visto alguém agir desta forma, Você talvez deve ter visto já alguém arquitetar um grande problema com uma meia verdade. É ou não é?
Porque misturar a verdade com a mentira é uma estratégia de Satanás. A estratégia é uma ferramenta diabólica, misturar uma meia-verdade com uma mentira para poder confundir a cabeça, para poder confundir os pensamentos das pessoas. E é isso que ele vem fazendo aqui nesse texto que está aí na tela. Então, quem ouve esse tipo de conversa sem ter discernimento, né, sem ter um discernimento espiritual, sem ter um direcionamento, certamente essa pessoa vai acabar envolvida numa grande confusão. É o que aconteceu com Eva. Sem discernimento espiritual, ela, ouvindo uma meia-verdade misturada com mentira, ela acabou se envolvendo numa grande confusão que Satanás estava criando para derrubá-los, para tentar atingir o próprio Deus, né? Lembrando que ele já tinha estudado, ele já tinha arquitetado, projetado o plano. Agora ele vem testar. Então ele vem e fala assim para a mulher: olha, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore que está no jardim. E não foi isso que aconteceu. E sem perceber, de repente, Eva estava num diálogo muito perigoso com Satanás. Quantas vezes você, sem perceber, se encontra num diálogo muito perigoso com Satanás? Você se encontra num diálogo que muitas vezes vai trazer prejuízo para você. E olha só, ele faz a pergunta, né? E ela responde. O versículo 2 diz assim: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Claro que nós podemos comer. Nós não estamos proibidos de comer do fruto da árvore do jardim, né? Nós não podemos comer da árvore, olha o versículo 3, que está no meio do jardim. Dessa a gente não pode. Ou seja, ela ouviu da boca de Satanás aqui, ó. Ela ouviu da boca de Satanás uma verdade distorcida. Satanás distorceu a palavra de Deus. Esse é o objetivo do diabo. O objetivo do nosso inimigo é distorcer a palavra de Deus para confundir as pessoas. Esse é o problema de muitas pessoas hoje estarem sofrendo, mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo estando dentro de uma religião. Esse é o objetivo dele: fazer as pessoas sofrerem, distorcendo a palavra da verdade. Não é isso que o texto bíblico disse? Paulo, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Timóteo 4:1. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Como que essas pessoas se desviarão da fé? Dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamento de demônios. Então essa é uma sutileza de Satanás. É fazer as pessoas entrarem na ruína, dando ouvido aos seus ensinamentos, né? Nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos, né, ao que? A ensinamentos de demônios e a enganadores. Olha, na internet hoje, né, se você entrar no YouTube, você tem muitos estudos bons, como de fato esse é um estudo que foi preparado, foi feito. Essa é uma série que nós vamos fazer com vários estudos que foi muito bem estudado, preparado, arquitetado, minuciosamente observando as palavras da Bíblia, para a gente poder expor isto aqui para você, né? Embora se trata de um estudo da nossa escola bíblica para a comunidade da família de Deus, por estar postado como público, né,
qualquer um que acessar o YouTube acaba tendo acesso a esse estudo que nós estamos colocando aqui. Então no YouTube nós temos vários estudos, mas nós também temos aqueles desigrejados que sempre vão estar discordando, que sempre vão estar fazendo confusão, sempre vão estar postando mensagens de zombaria, zombando, né? Há aqueles, acreditem você ou não, que dizem que não tem mais importância, não haver mais importância nem a participação da ceia. Acredite você ou não, existem aqueles que dizem, pregam claramente aqui mesmo nesse canal do YouTube, né, nessa plataforma, dizendo que não é necessário mais a ceia, né? É isso e aquilo outro e tal. Então as pessoas elas ficam discutindo as suas ideologias, né? As suas ideologias e as suas teorias, querendo colocar isso como regra e como prática de fé, né? O nosso objetivo nesse estudo não é colocar isso como regra nem como prática de fé. Isso é no que a comunidade da família de Deus crê e por que nós cremos assim, né? E estamos criando estratégias de guerra. Mas há pessoas que deram ouvidos à doutrina de demônios, olha aí, ó, e se desviaram da fé. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Então veja, o diabo ele é estrategista. Ele é estrategista. Ele não apareceu para você, de repente, com uma teoria e fez você engolir essa teoria. Vagarosamente, ele foi colocando você aqui, ali, até que você se viu, quando você menos imaginou, você já estava num diálogo perigoso com ele. Foi o que aconteceu com Eva. Eva começou a dar ouvido a ele e entrou numa conversa. Então ele vem com uma estratégia para testar a teologia dela. Olha, Deus realmente disse, vamos lá no texto, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim. E ela responde, claro que nós podemos comer. Nós podemos comer. Sim, nós só não podemos comer de uma. Então veja que a serpente, ela está envolvendo Eva. Então, quando Eva dá essa afirmação aqui, ó, nós podemos comer sim dos frutos, né? Eva mostrou para a serpente que era livre para comer de todos os frutos das árvores, sim, com exceção de uma, né? Com exceção de uma que era proibida. Ela acrescentou, inclusive, que Deus não tinha dito não tocar, né? Que Deus não tinha dito que não era para tocar, que era para não comer. Ó. Deus realmente disse que você não deve comer, olha aqui, que você não deve comer, isso é o que a serpente fez, né? Eva, ela cometeu um erro, ela foi dando informações, então preste atenção que numa estratégia de guerra você não pode dar informações. Ela diz assim, nós podemos comer do fruto do jardim, só do fruto do meio do jardim nós não podemos comer. Deus disse não coma e nem sequer toquem. Então ela deu uma informação que Satanás não sabia. Olha, Satanás disse que era para comer. Não disse que não era para tocar. Então o diabo agora já sabia, já conseguiu descobrir um ponto fraco. Ou seja, ela havia sido muito bem instruída por Deus, porque ela sabia que não havia desculpa, né, para o erro dela. Ela sabia que não podia comer e nem tocar. O próximo passo que o diabo deu foi mais ousado. Aí está aqui no versículo 4. Olha, deixa eu subir aqui a tela. Versículo 4. É claro, olha aqui, ó, nós não podemos tocar se a gente fizer isso, né? Olha, nós vamos morrer, ó. Olha o passo que o diabo deu. Ele foi mais ousado ainda. Em uma estratégia de guerra, você precisa ser ousado. Quem não é ousado numa estratégia de guerra, perde a guerra, né? É claro que vocês não morrerão.
a serpente disse: Deus sabe, olha aqui, Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Veja a estratégia do diabo aqui. Aquele que é o enganador acusa o que é santo, o que é perfeito, de estar enganando Eva. Então, com essa conversa aqui, Deus sabe, né, que no momento que comerem, os seus olhos se abrirão, vocês não vão morrer. Veja que Satanás está acusando o próprio Deus, que é santo, que a sua palavra é verdade, está dizendo que eles estão sendo enganados. Está dizendo: olha, Adão e Eva, vocês estão sendo enganados. Em outras palavras, o diabo disse que Deus é mentiroso, que Deus mentiu ao esconder deles o verdadeiro motivo de não comer aquele fruto. E ainda mais, ele afirmou que o limite estabelecido por Deus ao ser humano mostrava que Deus não era tão bom, né? Ou melhor, que eles não eram tão bons quanto Deus, né? Que eles seriam como Deus. Ou seja, olha, vocês foram criados. O que eu entendo aqui? Olha, vocês foram criados, mas está faltando alguma coisa. Vocês não é como Deus. Deus mentiu para vocês quando ele disse que vocês foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Então vocês não é 100% como Deus. Vocês vão passar a ser como Ele quando comerem do fruto. Quando vocês comerem do fruto, vocês passarão a ser igual a Ele. Então completa. Vai completar a fase de criação. Que coisa, hein? Que estratégia é essa? Ele observa, como nós aprendemos no primeiro estudo, né? Ele observa, ele analisa, ele aprende quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, e agora ele começa a colocar em prática, só que ao colocar em prática, ele está muito bem arquitetado, ele tem resposta para as perguntas, ele sabe se sair bem, né? Então, quando o apóstolo Paulo disse lá em 1 Timóteo 4 que nos últimos dias as pessoas se apostatariam da fé, se desviariam dos caminhos, né? Dando ouvido a doutrinas de demônios, esses demônios teriam respostas para as perguntas. Só que essas respostas não seriam as respostas verdadeiras. Seria uma resposta camuflada de verdade. É o que está acontecendo aqui. É o que está acontecendo aqui na Bíblia. A estratégia deles, desses demônios tentando derrubar a obra de Deus. Né? Então ele está acusando Deus de mentir, está acusando Deus de ter enganado. Satanás disse que Adão e Eva não morreriam, que eles teriam um entendimento muito maior, porque os olhos deles iriam se abrir para conhecer outras realidades. Olha aí o texto, acompanha o texto comigo. E eles iam se tornar como Deus. Satanás só faltou dizer o quanto era bom em revelar para eles toda a verdade. Por quê? Porque ninguém merece viver enganado, né? Vocês estão recebendo agora a minha orientação porque vocês não podem viver enganado. É duro a gente viver enganado. Eu estou revelando a verdade para vocês. Eu vou mostrar a verdade para vocês, o quanto é duro viver enganado. Agora vocês vão abrir os olhos e vocês vão ver o quanto vocês viveram enganado pelo próprio Deus. Né? E aí, meu irmão, é terrível. Olha as táticas. Vamos para os textos bíblicos. A tática seguinte do diabo foi uma grande dissimulação. Ele é terrível. Deus sabe. Olha como que ele começa aqui, ó. Deixa eu selecionar o texto. Deus sabe
no começo da resposta que ele deu para a mulher, ele sugere algo, ele entra na mente dela, que Deus compreende tudo e fecha os olhos para que as pessoas, né? No caso aqui, essas pessoas aqui eram Adão e Eva, que Deus ia fechar os olhos para aquilo que eles não fazem, aquilo que eles não tinham feito ainda. Então foi uma maneira que o diabo encontrou para minimizar a desobediência. Primeiro ele maximiza, né? Ele chega aqui, ele maximiza, dizendo que eles não podem comer, né? Olha aqui, disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores. Então ele maximizou a restrição e minimizou o pecado, a desobediência, né? A desobediência que era a Deus. Deus sabe, né? Não se esqueça de uma coisa, meu irmão. Preste atenção no que eu vou dizer. Não se esqueça de uma coisa. Quem começou com esta frase, Deus sabe, foi Satanás lá no Éden. Esta frase começou com ele. Então cuidado quando você for falar, não, Deus sabe tudo, Deus sabe, né? Olha, não faça isso. O Espírito Santo vem no teu coração e fala, não faça isso. Não, Deus sabe que isso aqui não é errado, Deus sabe. Quem começou com esta frase, Deus sabe, foi Satanás, né? Foi o diabo lá no Éden. A partir daí, a gente passa a ver que em tão pouco tempo, num diálogo tão curtinho, tão curto que o diabo teve, ele conseguiu colocar as piores dúvidas no coração de Eva, né? Sobre o caráter, sobre a integridade de Deus, e ele colocou aqui em xeque-mate. Ele colocou em xeque-mate o que não era para acontecer, né? E acabou acontecendo, né? Então Deus sabe, no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Olha, os teus olhos se abrirão e como Deus você saberá o que é o bem e o mal. Infelizmente isso acontece todos os dias, sabia? Todos os dias isso acontece. Por exemplo, quando a gente olha, né, para o ser humano, quantos filhos que não foram orientados pelos seus pais? Quantos filhos não receberam o ensinamento dos seus pais? Quantos filhos que não estão sendo conduzidos pelos seus pais de maneira correta, de maneira certa, né? Os pais falam sobre os perigos das drogas, falam das conversas ruins, dos falsos amigos, né? Dos conselhos ruins, não se enveredar pelo caminho dos vícios, não se enveredar pelo caminho do erro. E quantos desses filhos deram crédito e se tornaram amigos dos seus pais, se tornaram bons filhos? Mas quantos filhos não ouviram a palavra dos seus pais e acabaram se dando mal? Os pais orientaram, os pais a vida inteira falando, não faz isso, não, se afasta de tal pessoa, se afasta de tal amigo, e a pessoa ela não deu crédito e ela acabou se envolvendo com pessoas erradas. Então vamos lá, continuando o nosso texto, versículo 5. Uma outra promessa mentirosa que o diabo fez, né? Que Adão seria como Deus, olha. Os teus olhos se abrirão como Deus. Opa, estou arrastando aqui. Como Deus. E vocês conhecerão o bem e o mal. Quando a gente vê a criação do homem, que foi feita a imagem e a semelhança, né? O homem, ele já tinha essa imagem de Deus, né? O homem já tinha as características do próprio Deus. Só que ele queria ser mais, ele queria ir além. Ele queria alcançar o além, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado,
Se Eva soubesse pelo menos um pouquinho o que iria acontecer com ela e com o marido, com a família dela, com toda a humanidade, né? Não é só com eles não, com toda a humanidade, Eva jamais iria comer desse fruto. Jamais. Ela jamais iria tocar. Se ela soubesse de fato o que vinha depois, ela jamais teria dado conversa ao diabo. Se a mulher pudesse, em uma fração de segundos, saber a consequência que viria, ela não tinha. O que aconteceu? Houve separação entre o ser humano e Deus, né? O ser humano se afastou de Deus por causa do pecado, né? Deus não poderia mais ter a mesma comunhão com eles. Aquela comunhão que Deus tinha todas as tardes, que é lá no Éden conversar com eles. Tanto ela quanto Adão iam ser expulsos do paraíso, né? Somente com muito suor, com muita dificuldade, eles iriam conseguir comer, né? Obter o próprio alimento, e nada disso tinha, né? Eles tinham tudo com facilidade. O que mais aconteceria? Se Eva soubesse que a morte física, eles iriam morrer, o corpo iria envelhecer, iria vir enfermidades, iriam vir violências, tragédias, né? Como aconteceu com o filho deles, né? Que foi assassinado pelo próprio irmão. Se Eva soubessem que eles passariam a conviver com a culpa, com a tortura da própria consciência, da desobediência, ela não teria comido, pode ter certeza, né? Se esse aguilhão do pecado viria trazer tanto mal para eles, se ela soubesse, ela não teria participado, né? Então, o parto das mulheres passou a ser com muita dor, com muito sofrimento, né? Até então não havia dor, não havia sofrimento. Deus multiplicou a dor da conceição. Então houve muitas coisas, houve uma punição, né? E aí o pecado ele entra. Vamos ver como que esse pecado entrou no mundo, né? O pecado, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso orgulho, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós queremos ser, com a ganância, com tudo isso. Tudo isso é um perigo. Olha o versículo 6, vamos lá. Versículo 6, deixa eu subir um pouquinho aqui. Ó. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto. Pronto, não era para tocar. Ó. Ela tomou do fruto e o comeu. Ela praticou 2 erros. Tocou e comeu. Depois, ela deu ao seu marido que estava com ela. E ele também comeu. Né? Eva foi convencida pela palavra do diabo. A estratégia do diabo funcionou. Ela acreditou que o fruto era bom. Os seus olhos cobiçaram. Olha o que o texto diz. Os olhos cobiçaram. Né? Os olhos dela cobiçou até ela lançar a mão daquele fruto para provar. E Satanás acertou nas palavras. Ele acertou nas palavras. Ou seja, como nós já vimos, como nós já conhecemos a história, Eva, né, pegou desse fruto e os seus olhos foram abertos mesmos, né? Os olhos dela se abriram, mas ela não era mais igual a Deus. Os olhos se abriram. Olha, naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estava nu. Pronto. A partir de agora, eles estavam recebendo a natureza humana, aquela que nós lutamos com ela todos os dias. O versículo 6 é de fato agora uma vitória que está sendo comemorada pelo diabo. O diabo analisou, estudou, pensou. Ele não foi do dia para a noite lá. Ele ficou estudando, ele ficou pensando, ele viu Deus criar tudo, ele ficou analisando a criação de Deus. Ele viu Deus criar o homem, ele viu Deus criar a mulher. Depois de um determinado tempo estudando, conhecendo a fraqueza dos seus adversários, ele vai e põe em prática. Ele tinha que ter resposta, ele tinha que ter uma boa palavra,
Porque muitas vezes as pessoas elas são convencidas pelas palavras. As palavras são suficientes para convencer a pessoa a errar. E é isso que o inimigo fez. E aí o texto diz que naquele momento os olhos se abriram. Ela desejou ter mais conhecimento, ela desejou ter mais poder, né? Ela desejou ter mais sabedoria, ela queria ser igual a Deus. Foi o mesmo erro que o diabo cometeu. O diabo queria ser igual a Deus. Então ele disse assim: eu vou fazer o homem cair pelo mesmo erro que eu caí. Eles querem ser mais do que perfeito, né? Deus já tinha dado tudo isso a eles já estavam bem. Eles já estavam muito bom. É tão interessante que eles eram igual a Deus. Você vê que Satanás ele usa a serpente, ele usa a cobra, o animal mais astuto para falar com Eva. Ele vem, se apodera da serpente e conversa com Eva. Agora, Eva conversou com a serpente? Sim, porque eles eram igual a Deus. Nós não podemos esquecer que Deus conversa com os animais. Se você pegar o livro de Jonas, por exemplo, apenas um dos exemplos que Jonas conversou, ou melhor, que Deus conversou com o peixe e o peixe vomitou a Jonas, né, que estava nas entranhas. A gente vê que Deus ele tem um diálogo normal com os animais. Deus ele pode nesse exato momento conversar com qualquer um dos seus animais, como ele conversa com toda criatura viva. Então Deus ele não tem problema de se relacionar com os animais. E o homem era como Deus. Então o homem ali no Éden, ele conversava com a sua companheira, com os animais, com os seres vivos, sem nenhum problema. Ele conversava com qualquer um. Parecia o Dr. Dolittle, né? Essa foi boa, né? Dr. Dolittle. Parecia sim, porque ele não tinha problema. Ele era como Deus, porque Deus ele se comunica com qualquer uma da sua criatura. Eu dei esse exemplo do Dr. Dolittle só para você tentar entender, né? Apenas um filme, né? Mas para você tentar entender é mais ou menos assim, que Deus se comunicava com seus animais sem problema nenhum. Ele se comunica até hoje com qualquer animal sem problema nenhum. Qualquer ser vivo pode entender Deus e Deus pode entender qualquer um deles, né? Bom, assim era Adão e Eva, por isso que ela não teve problema nenhum de conversar com a serpente ali naquele momento. A serpente veio, conversou com ela sem problema algum e ela acabou aí, olha, sendo dominada, né? Então, Eva estava convicta de que ela iria comer desse fruto e iria, né, se tornar como Deus. Veja bem, olha, vamos aqui, ó. Assim ela tomou do fruto e comeu. Veja que quando ela come do fruto, quando ela toma do fruto e quando ela come, não acontece nada. Nada acontece. Tá? Ela comeu e o texto diz aqui, não diz que aconteceu nada. Depois, olha, esse depois a gente não sabe quanto tempo. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Certo? Então ele foi e comeu. Naquele momento que os dois comeram juntos, os teus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, quando os dois praticaram juntos o erro, o que acontece? Os olhos deles se abriram. Então, meu irmão, minha irmã, Satanás e os seus demônios estavam aguardando pelo momento, o momento certo para dar o bote. E eles ficaram agora aguardando de longe a repreensão de Deus. Eles estavam convictos que a santidade, a pureza de Deus não ia permanecer o erro. Eles estavam convictos de que Deus jamais deixaria passar esse problema. Então, olha o que eles fazem. Eles vão, né, e eles ficam aguardando a punição de Deus, pelo que eles tinham feito aqui, pelo que eles tinham cometido aqui, né? Eles ficaram esperando a repreensão de Deus ao casal, né? Eles apostavam que Adão e Eva iam ser expulsos dali, eles tinham certeza. Assim como ele foi expulso do céu no passado, quando ele cometeu um erro.
O que eles não sabiam, porque ele imaginou assim, olha a estratégia dele. Agora eles vão ser expulsos do paraíso e vai acontecer com eles o que aconteceu comigo. Eu fui expulso do céu e fui condenado. Já estou condenado. Assim nós teremos mais gente do nosso lado. Nós vamos ter agora esta criação de Deus também, assim como ele convenceu uma parte do céu a se corromper com ele, né, que estavam ali. Agora ele tinha certeza de que o diabo também seria expulso do céu, ou melhor, que Adão e Eva também seriam expulsos do paraíso, né, do Éden, e seria como eles, iria ter que viver nas trevas, olha, por causa desse erro, desse pecado. No entanto, o que eles não sabiam, sabe o que? É que o reino das trevas sempre perde. Porque a estratégia de Deus é maior. Até mesmo quando eles parecem estar vencendo, eles perdem. Porque Deus, o Todo-Poderoso, na infinita sabedoria, ele providenciou já desde o início não apenas a solução para o pecado que entrou na humanidade, como também a derrota de Satanás aqui na terra. O diabo, que já havia sido vencido no céu, seria esmagado, seria destruído com o cumprimento do plano de Deus. Deus ia colocar em prática, Deus ia cumprir o seu plano, Deus não ia deixar isso passar em branco. Deus tinha um plano de redenção para o ser humano desde a criação dos céus, desde quando Deus criou Satanás. Deus já sabia que haveria essa rebelião. Deus já tinha criado um plano de redenção, que é Jesus Cristo. Deus já tinha criado um plano de redenção para todo homem. O Machia, que viria, que seria crucificado, como o livro do profeta Isaías disse, no capítulo 53, que ele seria oprimido, que ele seria cravado, que como ovelha muda, ele seria levado ao matadouro. Deus já tinha feito um plano de redenção para esse primeiro pecado aqui e para todos os outros que surgiriam. Satanás e os seus demônios, por mais que eles não aceitassem, eles já haviam sido derrotados no dia em que se tornaram inimigos de Deus. No dia que eles se tornaram inimigos de Deus, ele já tinha sido derrotado, mas ele ignorava essa realidade e continua ignorando essa realidade. Então ele e a sua corja, eles riram quando as suas táticas, o seu golpe funcionou, né? O que ele não contava era que Deus não iria banir o homem da sua presença como baniu Satanás e os teus anjos. Quando você se torna inimigo de Deus, você já se torna derrotado. Não tem como. Não tem como. Então, haveria consequências. Houve consequências para a queda. Houve consequências pelo pecado. Houve consequências, e muitas consequências. Mas Deus tinha um plano de redenção para toda a humanidade, e esse plano de redenção ainda está em existência. Eu vou parar o nosso estudo por aqui, a nossa parte 2, mas eu gostaria que você continuasse nessa série Estratégias de Guerra, porque nós iremos com a nossa terceira parte, o nosso terceiro programa. Eu vou fazer em etapas para que o nosso estudo não fique grande. Tá? Então, nós aprendemos hoje o passo a passo da queda do homem, né? Dentro dessas estratégias de guerra, desse estudo que nós estamos dando, desta série que nós estamos aplicando. E no nosso próximo estudo nós vamos falar Estamos em Guerra. O nosso tema do nosso próximo estudo da série Estratégias de Guerra é Estamos em Guerra. Se nós estamos em guerra,
Se nós estamos em combate, se nós estamos nesta guerra todos os dias, nós precisamos então aprender mais sobre as estratégias de guerra. E nós vamos aprender mais sobre as estratégias de guerra. Eu agradeço você que esteve aí nos acompanhando, que esteve assistindo nossos estudos e que estão compartilhando os nossos estudos. Mas esse estudo não para por aqui. Nós vamos dar sequência nele. É importante que para que você venha entender sobre as estratégias de guerra, que você venha acompanhar até o nosso último programa, a nossa última gravação desta série. Então nós estamos aqui vendo as estratégias que o inimigo usou, que são estratégias mesmo de guerra, e as estratégias que Deus tinha. Porque Deus está sempre um passo à frente, né? Veja que antes de entrar nesta batalha, antes de Deus criar o homem, Deus já tinha um plano de redenção. Então na nossa vida é assim, antes de nós começarmos algo, nós temos que ter o plano B e até o plano C, se for necessário. O plano B e o plano C. Nós não entramos na batalha apenas com uma tática, com uma estratégia. Nós precisamos ter várias estratégias, porque o nosso inimigo também tem estratégias de guerra. Então eu convido você para assistir o nosso próximo programa. Shalom, que o Eterno te abençoe, em nome do Senhor Yehoshua HaMashiach.